Capítulo 4 de Marcos, amém, glória a Deus, versículo de número 26, Marcos capítulo 4, verso de número 26, amém. Eu vou tirar esse microfone aqui que eu fico mais solto, tá, irmãos? Diz o Mateus que eu fico mais pentecostal. Eu fico meio calvinista, arminiano, pentecostal, tudo misturado. Não, né, irmãos? Não pode. Queridos, capítulo 4, amém? Verso de número 26. Amém, queridos? E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amados, essa parábola, ela está incluída, segundo o Klein Snodgrass, no reino presente de Deus, o reino presente. Ela é muito comparada com a parábola do semeador e com a parábola do grão de mostarda, porque vai falar de semente, vai falar de terra, mas ela também se contrapõe, ou seja, em algumas partes da parábola do semeador. Porque a parábola do semeador, ela vai tratar da semente e também do solo. 4 tipos de solos. Amém, irmãos? E aqui, no caso, essa parábola não vai tratar de 4 tipos de solos. Essa parábola ela vai direto ao assunto. Direto à sua necessidade. Essa parábola, queridos irmãos, ela se inicia no versículo 26, mas para nós entendermos ela, nós temos que verificar todo o capítulo 4 de Marcos. Por quê? A Bíblia vai dizer que Jesus estava ensinando a uma grande multidão. Jesus estava em cima de um barco e ele estava ensinando e falando do reino de Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos irmãos, que ali o Senhor, ensinando e falando acerca do reino de Deus, ele, certa feita, falando da parábola do semeador, houve uma certa dúvida com os discípulos. E vai haver um momento no capítulo 4, que diante da dúvida dos discípulos, você vai ver no capítulo 4 e no versículo 10, diz assim: e quando se achou só os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ali, a Bíblia vai dizer que então, quando se encontrou só com os discípulos, em um curto momento, Jesus passa a explicar e trazer à mente dos discípulos a explicação da parábola do semeador. Jesus explica o que ele queria falar, Jesus traduz, na verdade, aquilo que ele estava ensinando para que os discípulos viessem a entender. Porque a mesma parábola que Jesus explicava aos discípulos, a outros não tinham a mesma oportunidade de entender o que Jesus estava ensinando. Mas os discípulos, eles tinham a oportunidade de aprenderem e de entender aquilo que Jesus estava ensinando.
E o contexto da parábola da semente, ele decorre aqui a partir do versículo 10 até o versículo que eu estive lendo. Jesus, ele conta a parábola da candeia, ele também, queridos irmãos, traz ali, né, a explicação, depois de trazer a explicação da parábola do semeador, ele conta a parábola da candeia e ele vai diretamente para a parábola da semente. Quando eu estava lendo lá em casa, irmãos, eu fiquei um pouco preocupado, porque é uma parábola pequena e que muitas das vezes ela passa desapercebidas por nós. Eu já li várias vezes, estive estudando, mas muitas vezes não parei para estudar propriamente a parábola da semente. E agora que eu parei para entender e estudar, eu vi o quão profunda ela é, porque ela se trata do reino de Deus. Ela fala do reino de Deus. Ela fala do princípio, do início e também da manifestação completa do reino de Deus. Jesus estava passando justamente, irmãos, essa verdade para os discípulos. Essa verdade para os seus ouvintes. E quando nós lemos aqui, queridos irmãos, a parábola, versículo 26 do capítulo 4, o Senhor Jesus ele vai usar uma expressão muito interessante, dizendo assim: o reino de Deus é assim. Ou seja, Jesus está dizendo, o reino de Deus é assim, propriamente. Jesus está pegando um exemplo para explicar como é realmente, propriamente, o reino de Deus. Ou seja, para que se entenda o que ele quer falar, o que ele quer repassar para os seus ouvintes. Ele diz assim: como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a ceifa. Jesus estava usando uma história, irmãos, para explicar o reino de Deus manifesto, crescente, e quando também se manifestar a consumação, quando chegar a hora desse reino se manifestar por completo. Queridos, para nós entendermos, eu vou trazer algumas explicações de versículo a versículo, e depois vou fazer uma aplicação para a igreja. Em primeiro lugar, versículo 26, há alguns estudiosos que falam, queridos irmãos, que o homem a qual Jesus cita na parábola, ele não tem importância alguma para o entendimento da parábola. O Joaquim Jeremias ele vai dizer o seguinte, que o homem não é, aqui citado por Jesus, não é o fator, ou seja, principal, não é o personagem principal da parábola. Assim como a parábola do fermento, quando a mulher ali é usada como exemplo também, a mulher não tem significado, ou seja, necessidade de explicação. A mulher é somente um exemplo, uma ilustração usada para a parábola. Da mesma forma, o homem aqui também é somente uma ilustração. Jesus usa uma ilustração para explicar, para dar início à parábola, para fazer a aplicação da parábola. Ou seja, não há uma necessidade. Mas o Hernandes Dias ele vai dizer, e também outros escritores, que este homem ele pode ser um servo qualquer, um simples pregador, um simples semeador do reino, um simples pregador do reino. Um escritor, eu estava lendo, ele fala que Calvino, ele preferiu falar o seguinte, que certamente esse homem pode ser usado como exemplo, como um simples pregador da palavra, um servo da palavra. Ou seja, aquele que está para servir, ensinar e pregar a palavra. Não há erro nenhum em poder usar essa expressão e citar isso. Se Calvino citou, quem sabe eu também não posso citar e falar nesta noite para os irmãos. Amém, queridos irmãos? Então não há necessidade alguma ou obrigação de se entender aqui que esse homem é importante a tal ponto de se perder algum tempo para explicar a parábola
nesta noite. Amém, amados? O versículo de número 27, amém? Vai dizer que dormiu, é como se dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse, crescesse, não sabendo ele como. Alguns escritores vão dizer o seguinte, que a questão do homem, pastor, dormir, dia e noite, descansar, vai falar da sua inatividade, vai falar da sua preguiça, vai falar da sua falta de zelo por aquilo que ele semeou, por aquilo que ele plantou, por aquilo que ele fez. Ou seja, exigindo uma atitude maior, uma prática maior na questão da plantação. Mas outros escritores vão falar que você não pode questionar isso. Por quê? Não cabe ao homem, não cabe ao semeador a função de germinar a semente e fazer crescer. Porque isso é um mistério. Isso não tem explicação. Porque a parábola vai dizer o seguinte, que a semente caiu em terra e ao acordar, a semente o quê? Germina, dá o seu caule, depois vem a sua semente, os seus frutos, as suas espigas. Ou seja, o homem, na verdade ali, ele não tem culpa nenhuma pelo acontecimento. O Hernandes Dias vai dizer o seguinte, que a questão da ação aqui, queridos, é a provisão de Deus. O Caio Fábio, que é um doido que o Silas gosta, ele vai dizer o seguinte, quem conhece de agricultura e entende de plantação, sabe que o que os passarinhos fazem. Os passarinhos, o que eles fazem? Eles pegam uma semente, comem ali o seu fruto, eles voam, soltam a semente em lugares distantes, e o que acontece? Aonde a semente cai, vai durar um tempo, aquela semente ela vai germinar na terra, ela vai começar a crescer, dar o seu caule, dar ali o seu fruto, e misteriosamente uma pequena semente vai se tornar uma grande árvore. Ou seja, o homem não fez nada, o semeador não fez nada, é mistério, é obra, é lei de Deus sobre a natureza. Você não pode naturalmente explicar, porque isso é ordem que vem do céu, não é sua. Mas por outro lado também, eu não posso desprezar que na questão de eles reclamarem da inatividade, da preguiça, da falta de zelo e do cuidado do homem para a semente, que também nós não podemos tirar a responsabilidade humana. Não se pode fazer isso. O homem não pode fazer a semente crescer, o homem não pode fazer a semente dar o seu fruto, mas o homem pode pregar, ou seja, lançar a semente. Amém, irmãos? Você pode lançar a semente. Agora o resto é com Deus, não é mais com o homem. Amém, queridos? Versículo 28. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Eu fui orar para a criança, a garganta começou a falhar. Espera aí, irmãos. Amém? Nossa, Deus me livre. Glória a Deus. Queridos, o Joaquim Jeremias ele vai dizer o seguinte, que cada um ele tem a sua função, ele tem a sua obrigação, o seu dever. Quando Jesus usa a expressão do homem na parábola para falar do agricultor ou do semeador, Jesus está dizendo da necessidade de se plantar e de se lançar a semente. Agora, a questão do fruto, a questão do crescimento, a questão da progressividade, ou seja, de se ver nascer e frutificar, é algo que parte de Deus. Amém? É algo que parte do Senhor. E aqui, quando o Senhor estava falando,
Jesus estava trazendo para nós o seguinte, que ele tinha trago o reino de Deus. Porque Jesus estava cumprindo aquilo que os profetas já haviam pregado e aquilo que os profetas já haviam profetizado. Aquilo que já havia sido falado no Velho Testamento e estava se cumprindo em Jesus Cristo. Que ali estava inaugurando nele o reino de Deus. Ali estava inaugurando nele, queridos irmãos, a oportunidade de se conhecer o reino de Deus, mas que também, através dele, o reino cresceria, através das suas obras, através dos seus milagres, através da sua pregação, mas que o reino de Deus também continuaria crescendo progressivamente, através dos discípulos, através da igreja e através de nós que estamos aqui esta noite. Ou seja, é uma obra que nós, naturalmente, por o nosso próprio entendimento, não conseguimos entender e compreender. Porque é algo miraculoso, é algo sobrenatural e que vem de Deus para nós. E por isso que essa parábola, queridos irmãos, ela tem um significado muito importante para a nossa vida esta noite. O versículo de número 29, e quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Eu fiquei brigando com esse versículo, porque eu estava em dúvida. Falei, meu Deus. Uns vão citar Joel capítulo 3, versículo 13. Você pode deixar sua Bíblia aberta lá, que daqui a pouco nós vamos explicar. Joel capítulo 3, versículo 13. Porque ela entra numa área escatológica. E falar de escatologia é um pouco complicado. Amém? Escatologia, ela vai falar de acontecimentos futuros. Ou seja, você entrar na área de escatologia e explicar a escatologia nesse versículo não é fácil. Mas esse versículo trata-se propriamente, pastor Mateus, de escatologia bíblica. Porque vai falar o seguinte, dos últimos dias, dos últimos tempos, da vinda do Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja, quando Ele vier buscar o seu povo. Deixa a sua Bíblia aberta em Joel capítulo 3, daqui a pouco nós vamos entrar aí. E agora nós vamos entrar dentro da explicação da parábola. Amém? Na parábola da semente germinando secretamente, Jesus está descrevendo o reino de Deus. E compara o crescimento desse reino com um agricultor que espalha sementes sobre a terra e que misteriosamente as sementes germinam. O que Jesus enfatiza é que o agricultor não sabe explicar como esse crescimento ocorre. É possível descrever e documentar cientificamente, conhecer as etapas do processo de germinação. Ou seja, cientificamente, você pode estudar, você pode fazer o que quiser, preparar a semente para o plantio, mas você não pode colocar vida dentro da semente. E só Deus pode fazer isso, só Deus pode explicar isso. E nessa parábola, a única ação do homem citado por Jesus foi lançar a semente em terra. Mas a semente já tinha vida em si própria. E com o passar do tempo ela germinaria, produzir os seus frutos. E foi isso que aconteceu, e é isso que Jesus está dizendo. Os cientistas podem estudar, podem fazer o que quiser, estudar todo tipo de semente, fazer o que quiser para plantio. Mas eles não podem colocar vida dentro de uma semente para chegar naquilo que eles querem. E aqui, queridos irmãos, está dizendo o seguinte, é um mistério da vida. O homem tenta imitar artificialmente, mas não consegue, de fato, fazer a sua reprodução. Ela germina, cresce, amadurece, produz frutos. Se não for colhida no tempo certo, acabará morrendo. Esse princípio também nos ensina sobre o agir de Deus. É Ele que dá o crescimento e também Ele quem sabe o momento da colheita. Esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o propósito da vontade soberana de Deus. A colheita é o momento de vitória. A colheita terá a hora certa para acontecer, não ocorrerá em nenhum minuto antes e nenhum minuto depois. Devemos aguardar ansiosamente esse dia, confiando que Deus está no controle e apenas Ele sabe quando será esse dia. Ou seja, o semeador, o agricultor, ele sabia a hora ali, ele lançou a sua semente, mas ele não sabia a hora que ela ia brotar, ele não sabia a hora que ela ia germinar, ele não sabia a hora que ela ia crescer. Por quê? Quando se fala da inatividade do homem,
alguns escritores falam, da preguiça. Ou seja, muitas vezes da falta de cuidado do homem. O Klein vai dizer o seguinte, que prefere olhar para o outro lado. Aquele homem quando dorme e acorda, ele está induzido, incluído no tempo de Deus. Por quê? O tempo de Deus não era o tempo dele. O momento dele era plantar, mas o tempo da semente frutificar era um momento de espera, paciência, para que ele viesse ver tal semente dar o seu fruto. Ou seja, o Klein vai dizer o seguinte, que a questão da espera era uma questão de ter-se paciência para que a semente viesse dar o seu fruto. Não era que ele era inativo e preguiçoso, é porque o tempo de Deus estava determinado para a semente frutificar e dar o seu fruto. E assim também é o reino de Deus nas nossas vidas. Às vezes você prega, às vezes você anuncia o evangelho, às vezes você prega as boas novas, e naquele momento você não vê nada acontecer, você não vê nada se manifestar. Por quê? Já não depende mais de você. A partir do momento que você prega e que você anuncia, a obra é totalmente de Deus. O tempo é totalmente de Deus, a manifestação é totalmente de Deus, o fruto somente Deus pode trazer na vida do ser humano. E assim é o reino de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, nós não vemos, mas a seu tempo ele se manifesta, aí você vê que cumpriu-se o tempo de Deus. Fala com o irmão que está ao seu lado, fala, irmão, você pode até não estar vendo nada, mas ao tempo de Deus, a semente vai germinar, vai crescer e vai dar o seu fruto no tempo certo. O crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. As pessoas muitas das vezes tentam explicar a forma com que o evangelho impacta a vida de alguém. Porém, isso é impossível, somente Deus conhece esse mistério. Alguns tentam estabelecer métodos para manter as pessoas, métodos para aprender as pessoas, métodos para tentar convencer as pessoas e trazer as pessoas para o reino de Deus. Quando Jesus está falando aqui, queridos, da questão do mistério da semente, aqui a obra já é do Senhor. Você não vai convencer ninguém. Você não vai mudar ninguém. A Bíblia fala lá em João 16, que a questão de convencer o homem é do Espírito, não é o ser humano. Convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. É obra de Deus, não é você. O meu papel, o seu papel de lançar a semente, de pregar o evangelho, de anunciar o reino de Deus, é um só. É ensinar as boas novas, é instruir nas boas novas. Agora, o fruto daquilo que foi pregado, esse pertence ao Senhor. O grande problema hoje da nossa época é que as pessoas querem forçar os outros a entender a palavra de Deus da sua forma, da sua maneira. Você não vai conseguir mérito, você não vai conseguir fruto algum dessa forma. E esse é o grande problema da igreja em nosso século. As pessoas estão tomando o lugar do Espírito. As pessoas estão passando na frente de Deus. Se o papel dela é pregar apenas, e o resultado pertence a Deus. Somente a Deus. E aqui o que o Senhor está falando, queridos irmãos, que a obra é dele. O mover é dele, o agir é dele. O seu papel é ser servo. O Klein vai dizer o seguinte, eu fiquei abismado com isso, pastor. Que o homem, ele não pode deixar a sua responsabilidade de fazer e de cumprir o papel de pregar. Mas ele não é a causa do reino. O reino se manifestou porque Jesus um dia se manifestou. Mas o nosso papel é ser servo no reino, para que tal mensagem, e para que a semente ao seu tempo e ao tempo de Deus, ela frutifique. Ou seja, nós não somos a causa do reino, independentemente se você não fizer, e se fulano não fizer,
Deus levanta um que faça, e ao tempo de Deus, a obra do Senhor é concluída. Bate palma para o Senhor Jesus. Ou seja, Paulo ele vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 3,6. Abra sua Bíblia, em 1 Coríntios 3,6. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Não é o pastor Silas, não é o pastor Ju, não é o pastor Mateus, não é o irmão Milton, não é o irmão Carlos. É Deus que traz o crescimento. Amém, queridos? Ou seja, é Deus que conclui a obra. É Deus que completa a obra. O meu papel é servir no reino. Você não é a causa de nada. Jesus foi a causa do reino de Deus ser manifesto entre nós. Aleluia. Na parábola da semente, não certamente, Jesus está descrevendo um reino de Deus e compara o crescimento desse reino com um agricultor que espalha a semente sobre a terra e que misteriosamente a semente germina. Deixa eu mudar de folha aqui. O crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. Eu e você não conseguimos explicar, determinar, porque o tempo de Deus está determinado desde o princípio em que se manifestou o reino de Deus. Por quê? Jesus, quando trouxe o reino de Deus na terra, irmãos, ele não estava somente iniciando, mas ele sabia também que o reino de Deus se concluiria e se completaria na consumação dos séculos. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer. Ele estava ciente de tudo o que ia se manifestar. Se nós formos tentar entender, às vezes a gente perde a cabeça, a gente viaja demais, porque é um mistério de Deus que vem da parte do Senhor, é muito profundo. Há pessoas que você anuncia a palavra de Deus para elas, e que às vezes você vê que a pessoa está receptível à mensagem, irmão Carlos, mas passa-se 1 mês, 2 meses, 10, 1 ano, 2 anos, e você não vê resultado. E você pergunta a Deus: Senhor, será que o problema sou eu, ou o problema é a pessoa? Muitas vezes o problema não é você nem a pessoa, o problema é o tempo de Deus. A questão é o tempo de Deus para que a palavra, ela desenvolva no íntimo, ela desenvolva no coração, ela se abroche e que ela venha produzir fruto dentro da pessoa e a pessoa ser transformada, ser regenerada de verdade, nascer de novo e verdadeiramente vir para os caminhos do Senhor. Ou seja, o tempo não pertence a você, ele pertence a Deus. Quantos ouviram o Evangelho? Quantos ouviram uma palavra? Quantos ouviram falar das boas novas? Quantos? Mas vai chegar o tempo em que se converterão. Vai chegar o tempo que serão regenerados. Vai chegar o tempo que vão servir ao Senhor. Ou seja, não preocupe. A única preocupação sua é se preparar. A única preocupação sua é anunciar. A única preocupação sua é pregar a palavra. Porque ao seu tempo você vai ver os frutos se manifestarem. Levante a sua mão e dá glória a Deus, amém? Só que é o seguinte, o agricultor, quando ele vai trabalhar na lavoura, algumas coisas ele tem que fazer: preparar a terra, para preparar a semente certa para tal local, para o plantio. E ele está ciente o seguinte, das estações próprias para se plantar a semente. Estação onde é chuvosa, onde a chuva vem, rega aquela semente, ela vai ao seu tempo produzir o seu fruto. O agricultor, ele tem ciência disso. Aquele que trabalha na agricultura, aquele que trabalha na roça, ele tem ciência da lavoura, do trabalho da lavoura.
Mas mesmo ele tendo conhecimento tal, ele não pode determinar. Ele não pode, irmãos, dar uma data certa, muitas das vezes, ainda mais agora que as coisas estão meio loucas no tempo, do crescimento ou da frutificação. Ele não pode fazer isso. Porque a única coisa que ele pode fazer é plantar e esperar. E aqui o Senhor está ensinando a gente saber esperar no seu tempo e ser paciente. Paciente não somente na questão de ver o fruto da semente lançada, mas também ser paciente até que venha um dia glorioso do Senhor. Porque essa parábola, ela não está ensinando nós somente o anúncio da palavra, o anúncio do reino, mas também a consumação dos séculos que virá e se manifestará na vinda do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra a Bíblia em Tiago 5 aí. Tiago 5. Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém, queridos? Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Amém? Apesar de toda a dificuldade, apesar de tudo que sucede e tem acontecido, a palavra para nós é que nós sejamos pacientes e esperamos esse dia chegar para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Bate palma para o Senhor, amém? Glória a Deus. Para nós aplicarmos essa parábola esta noite, como eu já disse, quem é o homem da parábola? Não há necessidade, não há muita importância de se frisar no homem citado pelo Senhor Jesus. Mas, assim como o Calvino diz, o homem da parábola pode ser você, pode ser eu, pode ser o pastor, pode ser qualquer um daquele que anuncia o Evangelho, que prega o Evangelho. Aplicando a nós na igreja esta noite, o homem da parábola pode ser você que pregue na sua casa, você que pregue nas ruas, você que anuncia o Evangelho nos hospitais, você que está sempre falando do reino de Deus, das boas novas. Ou seja, eu não posso tirar a responsabilidade também nossa, porque não se pode conhecer o reino de Deus, entender o reino de Deus, se não houver aquele que ensine e pregue o reino de Deus. Então, trazendo para nós, o homem da parábola pode ser você e pode ser eu também. Ou seja, há também uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Em segundo lugar, queridos, eu quero deixar para a igreja esta noite a questão do versículo 26. Deixa eu voltar lá no capítulo 4 de Marcos. Versículo 27. A questão de dormir, se levantar de noite ou de dia. Aqui muitos vão entender como displicência. Ou seja, como se ele tivesse a obrigação de ficar dia e noite vigiando
a semente que ele plantou, pastor. Mas não. O agricultor precisava descansar. Ele precisava repousar. Porque havia um tempo, ele sabe disso, para que tal semente lançada viesse crescer e dar os seus frutos. E assim, aplicando a nós essa noite, que nós entendemos também é que aquilo que nós semeamos, claro, como eu já disse aqui algumas mensagens atrás, tem que ser a palavra de verdade, o anúncio das boas novas. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos, nós temos que esperar e saber ser pacientes para chegar o tempo da colheita, o tempo da frutificação. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, por que a terra por si mesma frutifica? Se nós formos entrar no contexto da questão da terra, aqui nós vamos nos perder. Porque a terra tem que ser uma terra boa para se plantar, uma terra bem adubada para se plantar. O solo tem que ser bem preparado para receber a semente, não é verdade, irmãos? Mas no caso aqui, não é isso. A terra na questão aqui, o solo é o nosso coração. É o seu coração. Muitas vezes ele pode estar preparado para receber a palavra. Mas muitas das vezes é com o passar do tempo, com o trabalhar do Espírito, com o trabalhar de Deus, é que a palavra ela vai germinar no seu coração, ela vai crescer no seu coração e ela vai dar o fruto e você vai ser regenerado e transformado. Aí os frutos virão. Aí é a questão do tempo de Deus. Aí entra a questão do mistério do tempo do Senhor. Não é o tempo seu. Ou seja, haverá um momento certo. Na hora que você menos esperar, se manifesta e acontece. Aí você vê a obra do Senhor. Versículo 29. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Vamos lá em Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 13. Eu estava lendo um relato do Klein e também do Jeremias, Joaquim Jeremias. Ele vai falar o seguinte, que os zelotes, eles acreditavam que Jesus, ele poderia ser o Messias libertador do jugo de Roma. Eles lutavam pela libertação do povo de Israel, mas eles queriam lutar com armas, com as suas próprias forças, acreditando que alcançariam a libertação do jugo de Roma. E eles acreditavam que Jesus poderia fazer isso. Mas quando o Senhor Jesus conta essa parábola, ele vai totalmente contra o pensamento deles, da ilusão que eles tinham, de que Jesus viria para libertá-los do jugo de Roma. E havia até com Jesus discípulo que era um deles, que era Simão, que fazia parte desse grupo, fez parte desse grupo. E eles queriam a libertação de Roma de toda forma, com arma, com luta, porque eles eram fervorosos na lei de Deus, fervorosos na lei judaica, e eles achavam que o Senhor Jesus poderiam trazer a libertação, e essa não era a mensagem que Jesus estava trazendo. Porque o reino de Deus não era o reino deste mundo, não era o reino dessa terra, o reino de Deus veio dos céus para se manifestar. Aqui em Joel capítulo 3, versículo 3, vai dizer o seguinte: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Eu, quando pedi o pastor para me enviar o material do Joaquim, eu estava em dúvida justamente nessa parte. Por quê? Alguns teólogos vão usar essa passagem, pastor Mateus, para falar justamente do versículo
29 de Marcos, do capítulo 4. Deixa eu voltar lá em Marcos, capítulo 4, versículo 29. Volta lá em Marcos 4, 29. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Ou seja, é chegado a hora da ceifa, é chegado a hora da colheita. Aí vai usar Joel capítulo 3, versículo 13, como se encaixando nesse versículo. Ele vai dizer que é chegada a hora da vitória, que é chegada a consumação dos séculos, que esse versículo se encaixa em Joel capítulo 3, versículo 13. Tanto Joaquim Jeremias, tanto Klein, como Hernandes Dias usam esses versículos para dizer que está falando da salvação. Ou seja, da segunda vinda de Cristo, quando Jesus vier buscar e arrebatar a sua igreja e levar para os céus. Eles usam o capítulo 3, versículo 13 de Joel, e comparam justamente o capítulo 4, versículo 29 de Marcos, como o finais dos tempos, como a consumação dos tempos, dos fins dos tempos. Ou seja, este versículo está passando para nós, segundo os teólogos, que haverá e chegará o tempo em que nossa vitória será completa. Que a nossa vitória será completa, ou seja, Jesus virá buscar a sua igreja, virá buscar o seu povo, separando dos ímpios e levando para os céus. É uma mensagem de fundo escatológico. Ou seja, que ao seu tempo ela vai se cumprir e que ela vai se concluir nas nossas vidas. Fala com o irmão que está ao seu lado assim, fala, irmão, Deus ao seu tempo buscará a sua igreja. Espere com paciência. Confia no Senhor, porque os frutos vão de se manifestar. Bate palma para o Senhor e dá glória a Deus. Queridos, para nós concluirmos esta noite, eu quero passar para a igreja esta noite o seguinte. Irmãos, fiquemos na nossa obrigação de anunciar o Evangelho do Senhor. É claro que a questão de ver o fruto não parte de você, parte de Deus. É mistério de Deus o crescimento, mas é obrigação minha e sua, de uma forma ou de outra, anunciar as boas novas. O tempo de Deus, ele vai chegar. Tanto o tempo para que você veja pessoas sendo libertas, salvas, transformadas, regeneradas, como o tempo em que virá a salvação completa da igreja, a consumação dos séculos, a vinda do Senhor Jesus para a igreja. Eu quero dizer para você essa noite, não desanima, amém? Continue perseverando, confiando, ansiosamente pela vinda do Senhor, confiando no Senhor, porque Deus ao seu tempo, Ele vai se manifestar e nos dará a vitória completa. Amém? Glória a Deus. Você não pode explicar, muitas vezes você não pode entender, mas eu sei que Deus já determinou e o que foi determinado por Deus ao seu tempo se cumprirá. Amém, amados? Fique de pé. Pega a mão do irmão que está ao seu lado. Fecha os teus olhos. Amém? Senhor, nós te louvamos esta noite, Pai. Te agradecemos e te engrandecemos por tudo, Senhor. Ó Pai, eu venho pedir a Ti esta noite que em nome de Jesus, a Tua palavra ela possa frutificar nos nossos corações, Senhor.
que a tua instrução, ela frutifique em nosso ser, meu Pai. Senhor, nos instrua, Senhor, nos ensina acerca da nossa responsabilidade, mas também, Deus, de que nós não somos capazes de fazer ou de transformar a vida de ninguém, Senhor, porque a obra é tua, isso vem de ti, Senhor, isso parte do céu, Senhor. Assim, meu Deus, como a semente pelo agricultor que é plantada, e ela, sem ele entender, cresce e dá o seu fruto, Pai, assim também o reino de Deus entre nós. Eu sei que o reino de Deus, ele continua crescendo, ele continua se manifestando, e que no seu tempo se concluirá, Pai, a tua palavra, por completo, ele se manifestará entre nós. E eu sei que a salvação chegará, meu Deus. Eu sei que o Senhor virá para buscar a tua igreja e buscar o teu povo, Senhor. Pai, eu te agradeço, te louvo, Deus, pela oportunidade. E peço, Senhor, que traga paz ao coração do teu povo, paciência ao coração do teu povo, Deus. Para que eles entendam, Pai, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está cuidando e que ao seu tempo o Senhor trará a resposta para cada um, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos esta noite no nome de Jesus. Amém. Amém.